Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal. Que horas são? 5 horas e 42 minutos. Talvez você vai ver esse vídeo em outro tempo, em outro momento, mas esse é o horário que estou gravando. Sempre gravo de madrugada ou cedo, para mim sair para o trabalho. Gravar à noite já não está bom, a mente já não pensa muito bem. Eu gosto de ler de manhã, né? Gosto de ler de manhã. Eu leio um pouco a Bíblia, você está vendo aqui, ó, a Bíblia, preparado, tá? Lá, ó, os livros. Então, eu gosto muito de abastecer um pouco de manhã, né? Então, meus amigos, meus irmãos em Cristo, vamos falar de um assunto bom, tá? Um assunto pertinente para este momento que nós estamos vivendo de intransigência, né? Estamos vivendo um tempo intransigente, um tempo de pluralidade. Você está entendendo? Aonde tudo pode ser tudo, todos podem ser todos e ninguém está definido. Eu vou te falar, hein? Jesus falou que uma casa dividida não pode subsistir. Jesus falou. Lembra em que Jesus falou dos dois alicerces? O homem prudente é aquele que constrói sua casa na rocha. Daí dá para você perceber que a casa está em local sólido e seguro, né? E ele menciona o outro homem que não é prudente, está no Evangelho de Lucas, que não é prudente, que construiu a sua casa na areia. Quem construiu a casa na rocha sofreu a mesma coisa que aquele que construiu a casa na areia. Veio o vento, a chuva, a tempestade, os rios combateram contra aquela casa e ela permaneceu firme porque estava edificada na rocha. Já o outro que era imprudente falou: não precisa disso tudo não, vou fazer aqui mesmo. Fez a casa na areia, veio a chuva, o vento, os rios, das inundações e aquela casa foi embora, porque não estava firmada em local firme e sólido. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo de pluralidade, em que as pessoas acham que pode fazer o que quer, ser o que quer, viver da maneira que quer, sem controle, sem ordenança, sem limites, vai dar errado uma hora, vai dar errado. O ser humano, ele já nasceu com esse intuito. Porque nós temos as organizações, as empresas, seus setores. Isso é uma sociedade organizada. As ruas com faixa de pedestre, para o pedestre atravessar num momento só, numa hora só, num tempo só, para evitar confusão de trânsito. Então nós vivemos numa sociedade organizada. Mas quando o indivíduo tem que tratar o seu íntimo, a sua condição com Deus ou com o seu próximo, aí o ímpio ele já não tem, o ímpio não, o ser humano já não tem a mesma visão que ele tem nas outras partes, não é verdade? Então, vivemos esse tempo de muita intransigência entre as pessoas, não estão analisando, observando, pesquisando. Não estou dizendo que são todas. Uma parcela da sociedade não presta muito bem atenção naquilo que vê, naquilo que ouve, naquilo que sente. Eles vivem o momento, né? Só que a vida se segue, né? A vida segue. Então, se a vida segue, nós precisamos ter cuidado para se viver. E uma das coisas que eu quero esclarecer aqui é o meio cristão. Está muito pluralizado, né? Pulverizado,
indefinido. Houve um período que os cristãos eles eram definidos, eles sabiam o que eles queriam. Hoje, os cristãos estão indefinidos, cada um puxando para um lado, e isso está trazendo um mal muito grande para o povo cristão em geral e para a sociedade que carece do favor de Deus. Quando nós agimos mal, enquanto os cristãos brigam, discutem, perdem tempo com coisas que não interessam a nada, as pessoas estão morrendo, lares estão sendo destruídos em conflitos, né? O que diz lá em Romanos 12? Romanos 12 diz, né? O que diz em Romanos 12? Vou ler para você aqui, Romanos 12, o apóstolo Paulo falando para os cristãos de Roma. O que ele disse? Bem que isso não é o texto principal dessa palavra. Paulo falando para os cristãos de Roma, ele disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, uma condição de uma pessoa transformada pelo poder de Deus, uma condição de uma pessoa que aceitou o jugo de Jesus e agora passou a viver diferente daquilo que o mundo pensa. Muitas pessoas estão falando no nome de Deus, mencionando o nome de Deus, mas Deus não está na vida delas, porque continuam envolvidas nas mesmas práticas anteriores. Não houve mudança, não houve regeneração. Olha só, o verso 2 de Paulo fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Tudo requer atenção nessa vida. Está muito comum hoje, daqui a pouco, o camarada, do jeito que eu estou vendo, o camarada vai chegar na casa do outro, vai apertar a mão dele, vai vir ficar com a sua esposa aí. Do jeito que eu estou vendo. Pode entrar. E do jeito que eu estou vendo, nós estamos caminhando para esse tipo de comportamento depravado, que os cristãos estão envolvidos em tanta porcaria, né, que podem acontecer esses tipos de comportamento. Mas o que a palavra diz? João 8,36 diz, fala da libertação do jugo do mal. Eu coloquei o título dessa conversa de libertos do jugo do mal. Em João 8,36, o que diz? Olha lá. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você conseguiu entender? Para que um indivíduo, ou seja homem ou mulher, seja liberto dos males, das práticas antigas que faziam, ele precisa aceitar a Jesus como Salvador e permitir se envolver com Cristo de tal forma em que o próprio Cristo irá libertá-lo do jugo do pecado. Então, para que isso aconteça, eu tenho que deixar todas aquelas práticas antigas que eu praticava, todos aqueles costumes estranhos que eu praticava para lá. Se eu aceito a Jesus como Salvador e continuo envolvido nas mesmas práticas, Cristo não me transformou, né? Então, quando nós de fato
deixamos Cristo nos transformar, acontece uma coisa interessante, mecanicamente. Dentro de nós, ativa aquele mecanismo do arrependimento. Eu me arrependo de todos os males que eu pratiquei e daqui para frente eu quero viver uma vida nova. Por que eu digo isso? Eu converso com muitas pessoas que não são crentes. Ele fala sempre comigo: Senhor Marcos, o dia que eu for crente, eu quero ser um crente de verdade. O que é ser crente de verdade para essas pessoas? É não praticar as coisas que ele pratica mais, que é ter vícios, fumar, beber, ou outros tipos de entorpecentes. Ele quer deixar aquilo. Enquanto o não crente lá fora, ele diz no seu coração que o dia que ele aceitar a Cristo como Salvador, ele quer ser liberto dessas coisas. Há crentes envolvidos nessas questões, envolvidos em bebida forte, envolvidos em entorpecentes, em drogas ilícitas. E todos estão falando no nome de Jesus. Como haverá regeneração e transformação num ambiente onde a pessoa ela não está arrependida, ela está convencida. Arrependida não, né? Então é necessário prestar muito bem atenção nessas questões. Quando nós aceitamos a Cristo e permitimos que Ele trabalhe na nossa vida, nós precisamos, em primeiro lugar, se arrepender. Quando nos arrependemos, nós nos afastamos do pecado. Eu estou dizendo para o mundo: eu não quero mais praticar estas coisas, porque agora eu estou na presença de Deus através do seu Filho Jesus. Pronto. Em segundo lugar, quando isso acontece, vem a regeneração, onde a pessoa é renovada de tudo aquilo que ela praticava e torna-se uma nova criatura. Quando ela é renovada, ela passa agora a perdoar o seu próximo e ser perdoada também. E após ela fazer isso, ela passa a viver em um estado de obediência ao Senhor. Olha o que está escrito em João 8,51. Em verdade vos digo, foram as palavras de Jesus, que se alguém guardar a minha palavra, Jesus falou, nunca verá a morte. Então, quando você tem pessoas que se dizem cristãos, mas as suas vidas estão perturbadas, as suas vidas estão atemorizadas, estão envolvidos em confusões, aonde ele está é uma guerra tremenda, ele não foi liberto ainda, existe alguma coisa ainda do passado na vida dele que ele não retirou totalmente. E se ele não retirou esse mal, essas coisas, essas práticas, esse tipo de comportamento antigo de um homem pecador, se ele não eliminou isso, dificilmente ele será amparado por Jesus Cristo na sua totalidade. Então, é o que Jesus falou: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então pense bem nisso, pense bem, preste muito bem atenção. Esse modelo de cristianismo atual é um perigo, ele mata, é letal, e ninguém está percebendo isso, mas uma hora a casa cai. Ou seguimos a Cristo, a Deus e a sua palavra de maneira fiel, ou vamos ficar no nosso convencimento e irmos para a perdição eterna. Cuidado, examine as Escrituras, segundo a palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, porque tendes nela, a salvação. Tá? Aquele que examina as Escrituras jamais será enganado. Não seja apenas ouvinte, não, seja cumpridor da palavra. Cuidado, às vezes você vai num culto, você se empolga com a palavra, você se empolga com o nível da palavra, com a elegância da palavra, mas você não muda. Você continua a mesma coisa, não houve transformação,
não houve mudança na sua vida, você volta para casa, você continua sendo a mesma pessoa ruim do passado, né? Então você precisa prestar atenção nisso, precisa mudar de vida, né? E tudo, a Bíblia diz que a vida do cristão, né, o cristão ele é como a luz da aurora, que ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todo dia você vai eliminando uma coisinha, vai eliminando. Daqui uns dias você está totalmente liberto pelo sangue de Jesus. Então a leitura de hoje, o versículo de hoje é: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso você precisa deixar. Que Deus abençoe a sua vida, te dê a graça que você precisa. Conversamos numa próxima oportunidade.